Olá, olá! Bem-vindos, como sempre, aqui ao Signos e Símbolos e a mais uma semana. Já estamos aqui a meio do mês de junho, como o tempo passa depressa. Se na semana passada estiveram connosco e fizeram o teste ao chakra laríngeo, então hoje vamos dar aqui os resultados ao mesmo. Se não estiveram aqui, se não nos ouviram a semana passada, vão lá atrás, vão procurar o vídeo que diz respeito à semana passada, façam o teste e depois venham aqui novamente ver este. Então vamos lá saber o que é que este chakra, o chakra laríngeo, portanto é um centro energético responsável pela energia da verdade e localiza-se aqui na zona da garganta e do pescoço. Por isso é que é a nossa forma de expressão para o mundo. A nossa voz sempre é aquela que nos permite relacionar com o outro, portanto é a nossa fonte emissora. Então é aqui nesta zona que de facto nós temos esse poder da verdade, da nossa verdade, transmitir ao mundo quem nós somos. Então este é um chakra que de facto sintetiza muito a energia da expressão, da comunicação também, da transmutação e da manifestação e faz a conexão entre as múltiplas dimensões da realidade. Ou seja, ele também nos ajuda a perceber o mundo e as coisas à nossa volta. É a nossa mente mais concreta, aquela que é capaz de agir através da palavra, da expressão verbal e também da expressão não verbal. Porque não, quando estamos a comunicar, nós também comunicamos, não é? Eu então comunico aqui muito com as mãos, a nossa forma de estar, a nossa forma de olhar nos olhos, etc. Tudo isso tem a ver com a nossa comunicação e tudo isso tem a ver com este chakra. Tem a ver, sobretudo, também com o pensamento, com a razão e a racionalidade. Este é, de facto, o chakra responsável pela razão e pela racionalidade. Então, se tiveram aqui naqueles 3 grupos que eu vos pedi para colocarem as vossas pontuações, se tiveram mais afirmações no primeiro grupo, no grupo do 1 a 4, significa que vocês estão com este chakra em falta, com esta energia em falta. Então perdem alguma razão, podem viajar um bocadinho na maionese, não expressam, engolem muitos sapos. Então aqui nessa disfunção, eu já vou falar todas as características da disfunção por falta e também quem estiver no grupo, no terceiro grupo, que é o grupo do excesso, portanto do 6 ao 10, está aqui com este chakra dominante. E quando temos um chakra dominante, significa que ou este é de facto um dos nossos maiores talentos, a razão, não é? Ou efetivamente estamos a tirar energia a outros chakras e temos este demasiado envolvido connosco, o que também não é positivo. Então, o mais positivo é termos mais afirmações no grupo dos 5, porque isso significa que estaremos mais equilibrados nesta energia. Eu lembro que a virtude está sempre no meio e aqui nesta questão dos testes do chakra também. Então, quem está no primeiro grupo e quem está no segundo tem efetivamente este chakra desequilibrado. Então, nas disfunções por excesso, portanto, quem está no último grupo, entre o 6 e o 10, fica preso na razão e na lógica. Tem que ter explicação para tudo e ficar no certo ou no errado. Lembrem-se, há sempre um pontinho no meio. Entre o preto e o branco há ali um cinzento, não é? Então, estar sempre certo ou errado é algo que também vos dá muito controle e muita inflexibilidade. São perfeccionistas e controladores, daí que podem ter atitudes radicais para se expressar, seja na política, na religião ou na ciência. Portanto, às vezes são aqueles líderes mais autoritários, pode não ser na política, às vezes pode ser só lá em casa, são algo preconceituosos, julgadores ou críticos. Atenção, que quem tiver disfunções por excesso ou por falta não se vai enquadrar em todas estas características que vou aqui falar, mas num ponto ou noutro com certeza se vão enquadrar. Quer explicar o inexplicável, ou seja, mesmo aquilo que não tem explicação, quem está no excesso geralmente tende a querer fazer isso. Fala muito, mas não consegue
exprimir ou fazer os outros entender nada. Então pode haver aqui essa dificuldade em conseguir fazer com que os outros entendam a sua forma de raciocínio. Estudam muito, pensam muito, mas têm imensa dificuldade em colocar em prática. Então são aquelas pessoas que também segregam demasiada informação, mas depois também não fazem nada com ela, e isso não é frutífero. Não têm consciência das suas fraquezas e às vezes acham-se capazes de fazer tudo sozinhos. Sabem aquelas pessoas que, deixa estar que eu faço, deixa estar que eu faço. Então é muito esse tipo de situações. Às vezes as mulheres também têm muito essa tendência lá em casa, não deixam os maridos lavar a louça, não deixam os maridos passar a ferro, porque acham que eles fazem mal. Então tudo isso é uma característica que de facto vos limita e vos torna, digamos assim, mais desequilibrados. Rejeitam os outros e dizem acreditar que todos lhe têm apreço. Portanto, isto aqui tem um bocadinho mais a ver com a fórmula da não aceitação de algumas fraquezas ou de algumas sensibilidades por quem está aqui no excesso. Quem está na disfunção por falta, portanto, no primeiro grupo do 1 ao 4, vive na mentira constante, ou seja, veste máscaras para agradar aos outros que nada têm a ver consigo. No fundo é aquela pessoa que pode ser até o bonzinho demais, aquela pessoa que aceita facilmente o que os outros dizem, etc., porque não quer entrar em confronto, quer ser aceito. Então atenção a esse tipo de atitude, porque isso também vos pode prejudicar e muito. Então aqui a falta de autoafirmação, a falta de expressão individual, deixando-se influenciar pelas massas. Aquelas pessoas que também acabam por ir na corrida dos outros. Mentem a si mesmos, que essa é mesmo de facto a pior das mentiras, é a falta de aceitação interior, a falta de autoaceitação. Então, timidez e pânico de estar em público são algumas das fragilidades também. Não se responsabilizam pelos resultados na sua vida ou erros cometidos. Falta de disciplina e método, não conseguem assimilar conceitos, portanto tem aqui alguma dificuldade em segregar alguma informação, acham que ninguém pode gostar deles. Então vejam o quanto as pontas são diferentes no excesso e na falta. Então trazer o reequilíbrio deste chakra é extremamente importante para que a pessoa devolva a si essa capacidade de estar em verdade, essa capacidade de autoaceitação e da sua expressão verdadeira ao mundo. Isso é muito importante. Então, com este chakra equilibrado, nós temos vários potenciais energéticos: facilidade de comunicação, dom da palavra ou da escrita, do conhecimento, da honestidade, maior autoconhecimento, facilidade de aprender e de ensinar, poder de argumentação, maior consciência das virtudes e também dos defeitos, seus e dos outros. Isso também dá uma capacidade de conseguir, por exemplo, num trabalho de equipa, a pessoa consegue perceber onde é que encaixa cada uma das pessoas, porque percebe muito bem os potenciais do outro. Sabedoria, autorresponsabilização, rapidez de raciocínio e destreza na abertura de caminhos. Os talentos deste chakra, portanto aqui para o colega que fez este teste e que de facto também estava a pecar por excesso, este pode ser o teu maior talento. Então o talento deste chakra é grande capacidade de trabalho, muito capaz, com boa resistência a qualquer tarefa, habilidoso, dotado de boa capacidade de criar, inventar, imaginar, aptidão especial para trabalhar sozinho também, eficiente, pensa em inúmeros detalhes, apto a reagir diante de emergências, não precisa dos outros incondicionalmente e pode muito bem ser feliz sozinho. Isto aqui é um super poder que de facto o chakra laríngeo traz à pessoa. Para a semana vamos trazer o próximo chakra, que é também um chakra muito importante, que é o chakra aqui do nosso terceiro olho. E agora vamos lá saber qual é que vai ser a orientação do tarô para esta semana. Venha daí a hora do tarô.
Então vamos lá, agora que estamos aqui a meio do mês de junho. Ora, Aquário, Peixes, Carneiro e Touro. Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem. Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. E tenho uma boa notícia para os capricornianos. Finalmente vão sair daquela densidade energética mais negativa para algo melhor. São mesmo os top da semana. Tinha que dar esta boa notícia, não é verdade? Então, Capricórnio, top da semana com a carta ao mundo. Também muito favorecidos vão estar os nativos de Aquário e os nativos de Sagitário. Menos favorecidos esta semana, ou com uma semana um pouco mais desafiadora, temos os nativos de Touro, temos os nativos também de Carneiro e os nativos também de Caranguejo podem ter aqui uma semana também mais desafiadora. Vamos lá então começar por Aquário. Aquário tem a carta de tarô, o As de Ouros, e o As de Ouros vai trazer a energia da eficácia e da eficiência. Esta será uma semana em que estes nativos estão fortes e poderosos e podem dar aqui um impulso grande à sua vida familiar, amorosa e financeira. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação vai favorecer, digamos assim, materialmente a relação. O que é que isto quer dizer? Que vão estar mais próximos dos seus parceiros e beneficiá-los de alguma forma, ou presenteando, ou criando aqui condições de terem uma vida mais confortável, com um projeto a dois, construir casa, comprar um carro, fazer uma viagem, comprar um perfume, proporcionar um jantar romântico ou um fim de semana diferente. É algo que então estes nativos vão querer fazer, vão querer manifestar isso de uma forma mais material, mais dedicada a esse nível. Quem não está numa relação, eu diria que aqui vai conseguir conhecer mais pessoas, vai querer socializar mais, ou efetivamente também o universo vai ajudar nesse sentido e vai colocar pessoas, entre aspas, à disposição destes nativos, e isso assegura que algo se impulsiona na vida amorosa destes nativos. Em termos financeiros, é também uma carta que fala de impulsos novos, então estes nativos pode ser que tenham que, ou vamos imaginar que até vivenciam uma situação mais difícil, de mais escassez financeira, então é quase que aqui um empurrãozinho para estes nativos arrebitarem e trazerem mais estratégias, e vão conseguir fazê-lo porque esta energia dá essa tal eficácia, essa tal eficiência, e eles conseguem muito bem utilizar as suas capacidades a seu favor e agirem de forma rápida. É aqui um favorecimento ao nível financeiro também, que pode ser visto como propostas, ou alguém vos faz uma proposta de negócio, ou há aqui uma promoção dentro do vosso ambiente de trabalho, então vocês têm a hipótese de crescer e desenvolver mais a este nível. Pode ser uma ideia de um negócio ou de um projeto que, entretanto, agora vai começar a deixar de estar no plano e a estar na ação. É uma semana que estes nativos vão ter muita habilidade para fazer as coisas acontecerem, vão ter essa habilidade para crescer e desenvolver financeiramente. Então aproveitem esta semana e tragam toda esta carga da eficácia e da eficiência para o vosso dia-a-dia. Em termos de saúde, é uma carta de grande vigor físico, então todos os trabalhos até mais pesados, mais pressionados, vão ser tidos com esse espírito de força física. Então, como estão tão vigorosos estes nativos para manterem esse vigor físico e depois também ajuda no mental, vão ter que se continuar a alimentar bem, ter que fazer algum exercício físico e manterem o contacto com a natureza também é muito importante. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarô As de Ouros e a energia da eficácia. Seguimos para
peixes. Peixes e a carta de tarô, o Rei de Paus, e o Rei de Paus traz a energia do dinamismo. É uma semana de desenvolvimentos, sobretudo ao nível da sabedoria e do conhecimento. Estes nativos estão proativos, estão a querer de facto cultivar mais coisas para a sua vida, querem também tomar uma posição mais líder esta semana. Em termos amorosos, há um grande charme esta semana destes nativos e destas nativas. Há aqui um poder muito atrativo. Eles estão mais ousados também, estão mais eloquentes na maneira como se mostram. Então aqui quase que o chakra sexual deles está muito ativo e isso permite que as relações melhorem, que eles de facto consigam ser mais magnéticos. E isso atrai aqui e beneficia as relações com sensualidade, com sex appeal, etc. Quem está sozinho então vai ter a capacidade para atrair alguém, ou de facto ou ter essa energia de vários pretendentes. Quem está numa relação beneficia a relação com mais intimidade, com mais entusiasmo, com esse lado também da vertente sexual e física. Então há aqui um grande vigor a acontecer nas relações esta semana e que de facto permite que as relações evoluam. Há aqui um senão nesta carta que é, às vezes tem muita energia física, mas têm pouca energia emocional, ou seja, podem não se expressar tanto ao nível dos sentimentos. Isso é importante que o façam. Olhem que as duas coisas aliadas resultam ainda melhor. Em termos de trabalho, estes nativos estão então dinâmicos, proativos, colocam-se na linha da frente, ou porque vão aprender mais coisas, ou vão obter mais conhecimento sobre determinada matéria, então eles empoderam-se mais esta semana. Seja a esse nível de buscar mais conhecimentos, seja ao nível da manifestação das suas ideias e dos seus projetos. E esta forma encantadora que vão ter esta semana vai com certeza ajudar a obter apoio de outras pessoas. Então eles vão ser líderes também muito entusiasmantes, vão ser líderes seguidos esta semana. Então as pessoas vão apreciá-los, aproveitem isso para trazer esse benefício para as vossas vidas. A vossa sabedoria, os vossos conhecimentos bem utilizados também vos vão fazer crescer profissionalmente e financeiramente. Em termos de saúde, é uma carta que avisa que devem fazer alguns exames de rotina ou estarem mais atentos aos sinais que o corpo dá, ou estarem mais atentos à vossa saúde, relaxarem e terem horas de repouso será o suficiente para esta semana se sentirem em boa forma. Então, para eles, para os nativos de Peixes, carta de tarô, o Rei de Paus e a energia do dinamismo. Seguimos para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarô, a Rainha de Espadas, e a Rainha de Espadas traz a energia da racionalidade. Então, é uma semana em que estes nativos mantêm aqui esta energia mais racional que penso que já a semana passada tinham. Então, um lado mais objetivo, um lado mais concreto, mas também rígido ainda. Não tão rígido como é esperado com o rei, mas rígido no sentido em que estes nativos às vezes também podem ver as coisas sempre à sua maneira. Então aqui têm que flexibilizar mais esta semana, têm que manter essa flexibilidade. Então, ao nível amoroso, pode ser que esta semana tenham alguns conflitos e que se vejam em tempo de os enfrentar, mas também os vão enfrentar com esse lado racional, com esse lado objetivo. Então vão conseguir ser muito francos, muito sinceros. Só devem ter cuidado na maneira como comunicam. Atenção a alguma autoridade ou alguma forma um pouco mais dominadora de estar na relação. Sejam ponderados na forma como manifestam as vossas emoções, para que isso não seja de facto muito ou não traga aqui um ambiente mais constrangedor às relações. Então, sejam francos, sejam honestos, sejam sensatos, mas também sejam sensíveis às emoções e sensações do outro. Mas é uma semana em que estes nativos vão saber muito bem aquilo que querem e vão saber muito bem aquilo que não querem. Serão muito concretos no campo amoroso. Quem está sozinho, lá está.
tem esta personalidade um pouco mais dura, mas efetivamente não se vai deixar influenciar por situações que não são objetivo nas relações. Então estes nativos vão saber filtrar, têm que ser sempre muito flexíveis, sempre a flexibilidade aqui, dosearem muito bem racionalidade com sensibilidade. Em termos profissionais, é uma fase de grande ou rápida solução de problemas. Se esta semana houverem conflitos, ou problemas financeiros, ou problemas no trabalho, estes nativos vão solucionar isso rapidamente. Vão ter uma mente muito ágil, muito astuta, então vão saber o que dizer na hora certa e no tempo certo e também o que fazer e quando fazer. Então isso dá-lhes aqui uma grande habilidade de ação e de rápida solução de situações, e isso vai devolver-lhes também um lugar mais especial, eu diria uma categoria acima no que diz respeito ao mundo profissional e financeiro. Em termos de saúde, devem estar atentos aos sinais do corpo e agir em conformidade. Então, para os nativos de Carneiro, carta tarô, Rainha de Espadas e a energia da racionalidade. Seguimos para Touro. Touro tem a carta de tarô, o Diabo, e o Diabo vai trazer a energia da tentação. Esta será uma semana em que estes nativos vão estar também aqui num efeito tipo relâmpago, faísca, tudo é vivido de uma forma mais intensa, até mais apaixonada, mais desmedida esta semana. Então há aqui eu costumo dizer que as energias dos instintos baixos e terrenos vai sobrecarregar estes nativos. Por isso é que eles terão a tentação de fazer as escolhas erradas. Então é muito importante que esta semana se consigam ligar a um vosso lado mais divino, sob pena de fazerem ou terem atitudes que vos vão prejudicar. Em termos amorosos, pode ser que dentro de uma relação haja alguma desonestidade, ou que dentro de uma relação as coisas estão de facto tão intensas que acabam por ser ferozes, digamos assim, e podem impedir a relação de crescer. Se for a questão de se verem envolvidos, porque também é uma carta que envolve aqui essas situações mais desonestas, de se envolverem com outras pessoas, ou de fazerem escolhas erradas, de se envolverem com pessoas que não vos vão trazer qualquer tipo de benefício, ou pessoas que são tóxicas. Então tudo isso pode estar muito presente no ambiente relacional destes nativos. Então sejam muito prudentes, sejam muito honestos e muito ponderados no que diz respeito às escolhas amorosas e às decisões amorosas. Estão com uma forte capacidade de sedução, e esse aqui é um fator a vosso favor. Utilizem de forma honesta e de forma divina para que efetivamente tragam até ao vosso departamento amoroso algo de mais luminoso. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui também, esse lado sedutor está presente e a ambição também será forte, e combinados de uma forma positiva vão trazer a hipótese de crescerem profissionalmente e financeiramente. Devem também ter muita cautela com as situações ilícitas, desonestas, ou com um lado mais ambicioso, ou com uma ambição desmedida, digamos assim, que possa deitar tudo a perder. Fiquem atentos a tudo o que assinam, a tudo o que fazem, com quem é que falam, porque esta semana é uma semana também de algumas imprudências em que esta energia do diabo e da tentação pode prejudicar estes nativos se não agirem pelo bem. Em termos de saúde, garganta e o pescoço são o ponto mais sensível. Estas zonas então devem ser cuidadas, e a parte negativa é que estes nativos também estão mais pessimistas ou a atrair mais pensamentos pessimistas. Então é importante que vocês modifiquem esse tipo de pensamentos, esse tipo de vibração, para que não atraem esse negativismo para vós. Então para os nativos de Touro, carta de tarô, o Diabo e a energia da tentação. Seguimos para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarô, o As de Espadas, e o As de Espadas traz a energia da lucidez. Esta será uma semana em que estes nativos
vão aqui definir alguns pontos, vão acertar algumas situações na sua vida com este lado racional, com um lado mais lúcido e com grande capacidade de discernimento. Ao nível amoroso pode haver um conflito, mas esse conflito será bem resolvido com esta atitude sensata de conversar, de manifestar, de colocar os pontos nos is, de terem conversas tão francas que de facto isso vos permite solucionar todos os problemas nas relações. E pode ser também uma fase em que vejam que se a relação já não faz mais sentido, consigam, entretanto, desapegar-se e resolver imediatamente a situação. Em termos de trabalho, é uma carta que traz algum espírito de sacrifício, traz desafios. Estes nativos vão ser colocados à prova ou por outros, ou vão se colocar à prova a si mesmos, mas é uma energia que garante que as lutas serão superadas. Vão ter essa capacidade de foco, de determinação, de resistência, de conseguirem também chegar aonde querem porque não desistem. Então há aqui toda uma grande ampliação destes nativos no sentido de resolver os seus problemas e de chegar mais longe esta semana. Ainda que possa haver dificuldades, estes nativos garantem que os objetivos a que se propõem serão atingidos. Vão ter essa capacidade de sabedoria, de inteligência, de argumentação, portanto tudo isso, toda a parte do pensamento e da racionalidade está forte e vai ajudar estes nativos a superar qualquer situação e também a chegar mais longe. Em termos de saúde, aqui são as cirurgias, esta carta fala sempre de cirurgias ou tratamentos terapêuticos longos que vão ajudar estes nativos a desvanecer qualquer situação de doença. Então, para os nativos de Gêmeos, carta de tarô, o As de Espadas e a energia da lucidez. E deem-me só um segundo que eu preciso beber um bocadinho de água. Para não ficar com a garganta seca. Então vamos lá. Agora para os nativos de Caranguejo. Caranguejo tem a carta de tarô, o Ermitão, e o Ermitão tem a energia do recolhimento. É uma semana em que estes nativos vão sentir vontade de irem um bocadinho para a sua caverna, para a sua carapaça, não é? Caranguejo também gosta de fazer isto. Este recolhimento vai permitir esta semana a estes nativos respostas mais luminosas. Vai permitir que eles se reconheçam o que é que estão a sentir, o que é que de facto se está a passar nas suas vidas, para depois conseguirem se renovar ou para conseguirem de alguma forma melhorar a sua energia. Então, ao nível amoroso, este recolhimento pode querer dizer que há alguma falta de diálogo, há alguma falta de conexão entre os parceiros ou há até um afastamento. Então esse afastamento, este bloqueio na comunicação é sempre manifestação de que algo não está bem ou de que algo precisa de ser melhorado ou observado. Então percebam nesse recolhimento o que é que dentro das relações podem fazer, ainda que no momento precisem de estar recolhidos, utilizem esse recolhimento para depois agir. Então não fiquem sempre aí na caverninha, porque isso também não pode ser durante muito tempo, que isso vai com certeza trazer-vos dificuldades ainda maiores. Então é um momento, respeitem, mas depois ajam, tragam até vocês mais respostas. Para quem está sozinho, eu diria que essa solidão ou essa vontade de estar sozinho se mantém. Se é positivo para vocês estar sozinhos, então isso quer dizer que não estão sozinhos, estão em solitude. A solitude diz muito mais respeito ao estarmos sozinhos, mas bem acompanhados connosco mesmos. Se caso sintam solidão, portanto isso aí já é a vontade de ter alguém, a vontade de ter o outro. Então percebam o que é que têm que modificar na vossa atitude também para estarem mais em conexão com os outros. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui uma semana em que vão estar um pouco mais passivos ou vão querer fazer as coisas a um ritmo mais lento. Pode eventualmente também ser
uma carta de alguma prudência a nível financeiro, de algum recolhimento também e contenção de gastos, como também fala de que estes nativos têm grande habilidade de concentração, grande capacidade de atenção e isso é benéfico, por exemplo, para trabalhos de investigação, de pesquisa, etc. Em termos de saúde, estes nativos devem estar atentos sobretudo aos ossos e à coluna. Esta é uma semana em que a alimentação deve ser tida de forma a agir no sentido de melhorar esta questão dos ossos e também da coluna. Então, para os nativos de Caranguejo, carta de tarot, o ermitão e a energia do recolhimento. Seguimos para Leão. Leão tem a carta de tarot, o valete de paus, e o valete de paus traz a energia da aventura. Esta semana estes nativos são aqueles nativos que têm que sair da rotina, que têm que sair daquele estado de piloto automático, que é sempre tudo igual, tudo igual. Esta semana mudem de sítio, vão fazer uma caminhada para um sítio diferente, de manhã tomem um pequeno almoço diferente, ou vão fazer um exercício diferente, algo que de facto os tire daquilo que é a rotina habitual, porque podem estar a ficar estagnados, cansados e esgotados desse tipo de situação. Então é uma semana aventureira, em que vocês devem ser até um pouco mais rebeldes ou radicais. Ao nível amoroso, quem está numa relação, então lembrem-se que é essa situação de sair da rotina, de proporcionar algo novo no ambiente a dois, trazer algo que possa surpreender os vossos parceiros será muito benéfico. Vão fazer um fim de semana diferente, etc. Uma atividade diferente vai beneficiar a relação. Quem não está numa relação, há aqui a vontade de um flerte, ou pode ser um entusiasmo, um namorico, algo que de facto volta a fazer estes nativos sentir o sangue a correr nas veias e isso será positivo. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui então uma abertura, devem ampliar horizontes, também aventurarem-se um pouco mais no campo profissional e financeiro, arriscarem um pouco mais, ainda que seja de forma responsável. É uma semana em que podem correr alguns riscos ou que devem procurar uma nova fonte de conhecimento ou uma nova fonte de rendimento. Há aqui abertura de caminhos, então estes nativos devem abrir horizontes, devem ter mais criatividade para criar melhores condições financeiras e profissionais. Em termos de saúde, carta que fala do sistema energético, estes nativos precisam de ter mais cuidado com as suas energias, com aquilo que pensam, com aquilo que sentem e com aquilo que vibram. Tudo o que sejam tratamentos terapêuticos a esse nível, alinhar chakras, reiki, ou também situações que promovam o relaxamento, ouvir música tranquila, meditação, massagens, é algo muito positivo para os leoninos e para as leoninas esta semana. Então, para eles, carta de tarot, o valete de paus e a energia da aventura. Seguimos para Virgem. Virgem tem a carta de tarot, o carro, e o carro vai trazer a energia da determinação. Esta é uma semana que vocês têm que ter imensa postura. Ou seja, têm que ter aqui, têm que se saber posicionar na vossa vida, têm que saber aquilo que querem e aquilo que não querem, têm que saber a caminho é que vão seguir, porque é nessa determinação, nesse foco daquilo que traçam, que vai gerar maior benefício, que vai gerar vitórias para vocês. Então, ao nível amoroso, este posicionamento significa que não quer dizer que sejam inflexíveis às ideias do outro, mas que efetivamente se estão a ser dominados ou se há aqui um certo domínio, possessividade na relação, vocês tomem uma posição, vocês saibam pôr limites ao outro e também pôr limites a vocês mesmos. Então, aqui uma atitude também que possa ser vossa, muito dominadora, muito à vossa maneira, atenção que a nossa liberdade também termina quando estamos a afetar a liberdade do outro. Então é preciso fazer esse exercício. Posicionem-se e deixem o outro posicionar-se. Em termos agora para quem está sozinho, antes de irmos à parte profissional, para quem está sozinho é de facto um caminho aberto da entrada de alguém na vossa vida. Pode ser numa deslocação, numa viagem, numa movimentação social, etc. Estes nativos podem esta semana conhecer alguém muito interessante. Em termos de trabalho, então aqui
há essa determinação a ser a palavra-chave da semana. A determinação, a certeza do caminho que querem percorrer vai fazer-vos chegar mais longe. Então vocês vão ter mais capacidade de foco, de atenção, de disciplina, de método, de resistência, de resiliência, de continuidade. Então vejam todos os predicados que têm esta semana. Isso vai assegurar que a vossa força vai manter-se e que vocês vão chegar mais longe. Então toca a serem determinados. Em termos de saúde, aqui as articulações e também o estômago e os músculos são o ponto sensível. Esta é uma semana em que não podem ser sedentários, têm que praticar algum tipo de atividade física, nem que seja andar, fazer caminhadas, até porque é ótimo, porque ainda estão mais em contacto com o ar livre e isso beneficia-vos. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarot, o carro e a energia da determinação. E seguimos para a balança. Balança tem a carta de tarot, o mago, e o mago traz a energia da força de vontade. Então esta é uma energia que, ativada, também gera aqui grande potencial. Esta é uma semana em que estes nativos, se disserem aquela máxima do eu quero, eu posso, eu consigo, nada os vai detonar. Em termos amorosos, aqui pode ser a vivência de um novo amor, um novo romance ou a entrada de um novo namorado para quem está sozinho. Para quem está numa relação, é um alerta. Atenção, será que não estás a viver a tua vida amorosa de uma forma muito superficial? Será que não há aí uma certa irresponsabilidade, um lado mais supérfluo que estás a assumir numa relação e agora não te seja pedido que avances? Portanto, há aqui essa necessidade de perceberem qual é a vossa vontade e se de facto querem que a relação cresça, é preciso terem mais iniciativa, é preciso aprofundarem mais a relação. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui essa competência interior, essa magia interna de conseguirem fazer as coisas acontecerem. Porque eles têm as ideias, têm as estratégias, têm tudo em mãos. Só que o único problema é que às vezes têm muita coisa na cabeça, têm muitas ideias, muita criatividade, pensam muito e agem pouco. Mas logo que definam metas, estabeleçam prioridades, sejam mais metódicos, mais disciplinados, então estes nativos têm aqui uma semana em que tudo se pode abrir para eles, caso eles tenham essa vontade. Em termos de saúde, a parte respiratória é o ponto sensível. Sobretudo o nariz, os ouvidos e a garganta são aqui locais muito sensíveis, devem proteger-se das diferenças de temperatura esta semana. Então, para os nativos de Balança, carta de tarot, o mago e a energia da vontade. E seguimos para Escorpião. Escorpião tem a carta de tarot, o cavaleiro de copas, e o cavaleiro de copas traz a energia do romance. Então, esta semana estes nativos vão andar assim um pouco mais leves, mais descontraídos. Essa característica romanceadora traz aqui a possibilidade deles serem um pouco mais ligados às coisas do coração, mais ligados ao romantismo, mais ligados ao correr atrás dos seus sonhos. No fundo é aqui essa necessidade de se sentirem bem e de terem prazer em tudo aquilo que fazem. Então, há um nível amoroso, quem está sozinho pode vivenciar um novo romance, ou há aí um pretendente ou pretendentes. Aqui estes nativos podem querer dar mais atenção. Quem está numa relação, então vai ter vontade de trazer esse lado romântico, de presentear a relação com momentos mais amorosos, mais carinhosos, dedicar mais atenção, de surpreender o outro, ter mais iniciativa. Então isso vai com certeza trazer aqui algo muito agradável às relações, vai trazer mais proximidade aos parceiros. Em termos de trabalho, há aqui esse correr atrás de sonhos, portanto, se havia sonhos aí na gaveta, se havia situações que estes nativos querem muito realizar, então vão atrás disso, vão de facto até correr atrás disso de uma forma mais romântica. Ou então se estão numa atividade, numa empresa, numa situação profissional, eles vão querer sentir prazer nas tarefas que fazem,
vão procurar estar mais tranquilos, vão procurar estar mais suaves, digamos assim, muito mais flexíveis, muito mais receptivos àquilo que fazem. Atenção a não serem tão flexíveis às vezes que possam negligenciar algumas situações, que também é uma característica desta carta, mas acredito que também seja necessário às vezes este lado mais fluido, este lado um pouco mais leve na vida em alguns momentos. Então é uma semana em que asseguram esse lado mais sonhador, mais romancista a todos os níveis. Em termos de saúde, é aqui uma carta que fala muito sobretudo do recurso a terapias alternativas, ou terapias holísticas, ou o contacto com a água, fazerem natação, hidroginástica, ou irem à praia, irem a uma piscina, é algo que vai favorecer muito a energia destes nativos esta semana. Então, para eles, para os nativos de Escorpião, carta de tarô, Cavaleiro de Copas e a energia do romance. Seguimos para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô, o As de Paus, e o As de Paus traz a energia da força interior. Esta é uma energia fogosa, é uma energia que de facto traz a estes nativos muito vigor anímico. Então estes nativos quase que têm aquele potencial de mover montanhas, caso o queiram. Há aqui a fé também muito presente. Eu não estou a falar de crenças religiosas, estou a falar mesmo de fé interior, aquela força que a dada altura na nossa vida desperta e nós sentimos que de facto somos seres com muita energia para jorrar. Então esta é uma semana que estes nativos vão sentir-se assim, vigorosos, fortes, otimistas, etc. Então ao nível amoroso, quem está numa relação pode querer projetar-se para algo diferente, para algo superior, portanto construir a família ou fazer a família crescer, ou um novo projeto vivido a dois, com grande entusiasmo, com grande eloquência. Então estes nativos estão muito cativantes também ao nível sexual, ao nível sensual. Então tudo isso está muito ativo esta semana. Quem não está numa relação pode efetivamente estar aí à beira de criar novos relacionamentos, ou vai se colocar a jeito, vai fazer por isso, vai tomar iniciativas, então vai conhecer novas pessoas e isso pode com certeza ajudar a vivenciar aqui algo de diferente e de novo na parte amorosa. Em termos de trabalho, este grande vigor garante a estes nativos o alcance de situações mais positivas, o alcance de crescimento e desenvolvimento e de mais abundância. Então estes nativos também vão procurar obter mais conhecimentos, vão estar mais criativos, a ter mais ideias, a terem também mais fontes de recursos para saberem como agir no setor financeiro e no setor profissional. Então é uma carta que dá aqui um grande impulso para que estes nativos hajam efetivamente e vão agir com esse otimismo e com esse entusiasmo. Em termos de saúde, então é uma carta que fala sempre de grande vigor físico, de grande força espiritual e energética. Então mantenham aqui essa força, sejam com as vossas orações, seja com tudo aquilo que carrega as vossas energias boas, não é? Tudo que sejam vossas fontes de prazer, de alegria, é aquilo que vai ajudar a manter a vossa força interior esta semana. Então, para os nativos de Sagitário, carta de tarô As de Paus e a energia da força interior. E terminamos muito bem com os nativos de Capricórnio e a carta de tarô o Mundo. Então o Mundo traz a energia da prosperidade, significa que estes nativos, depois destas semanas um pouco mais esgotantes, depois de situações um pouco mais difíceis, entram aqui nesse processo de ok, universo, eu aprendi com os meus erros, sei muito bem como é que hei de agir agora, estou a aceitar com gratidão tudo o que a vida me dá e isto proporciona um bem-estar tal que de facto esta energia próspera se sente de dentro para fora. Então vão atrair também muitas coisas boas. Então é uma fase aqui de grandes avanços e sucessos para estes nativos. Ao nível amoroso, as relações crescem, as relações tornam-se ainda mais profundas, mais agradáveis, mais cúmplices, mais felizes.
Quem não está numa relação, eu diria que há uma grande vantagem em encontrar alguém e alguém muito especial. Quem não quer ter nenhuma relação também se vai sentir muito bem com isso e não há nada de mal, é bom estar assim, se a pessoa gosta, tudo bem, ok. Aqui na parte profissional há um lado superior a ser sentido. Então estes nativos, com os tais erros que aprenderam, sabem muito bem que caminho seguir no mundo financeiro. Sabem muito bem com que pessoas se devem relacionar, sabem muito bem que tarefas devem fazer. Então todo esse otimismo, essa alegria, criatividade também vai ser sentida no mundo do trabalho. E estes nativos vão atrair, ou vão estar a vibrar em algo que vai atrair tudo aquilo que é mais positivo para eles. Então é uma lição aprendida, são karmas superados, são dificuldades superadas. Então esta é uma semana para aproveitarem. Em termos de saúde, então há benefícios, mesmo que tenham estado a vivenciar alguma situação de mal-estar ou de doença, a convalescença será com certeza rápida e estes nativos vão sentir-se melhor a todos os níveis. Então, toca aproveitar, capricornianos, esta semana, já não se podem queixar. Então, para a semana voltamos. Até lá, um abraço carregadinho de boa energia.